Oi, hoje eu vim aqui para dizer que eu tenho R$2, certo? R$2. E também quero mostrar um diploma muito antigo que eu tenho, um certificado, na verdade, né? Esse certificado foi um concurso que eu participei quando eu era bem jovenzinha. Essa época eu tinha 16 anos. E eu passei, não sei se dá pra ver, que tá muito antigo, né? Eu passei em primeiro lugar. Naquela época falava-se primeiro grau. O que isso tem a ver com esse assunto? Tem a ver que nós vamos falar sobre números. Na verdade, não é exatamente números. Nós vamos falar sobre substantivos, né? Numeral. O que é isso? Ah, mas não é aula de matemática. Mas não precisa ser aula de matemática para nós falarmos sobre numeral. Primeiramente, muitas pessoas têm dúvida o que é um numeral. Vamos saber o conceito? Palavras que indicam quantidade. 6, 3, 2, 20, 50, seja lá quanto for, né? Ou posição, primeira, segunda, terceira. Em uma série são chamados de numerais, tá certo? Então, podem também indicar multiplicação, divisão. Eu não gosto de matemática. Muita gente não gosta de matemática. Mas, infelizmente, querendo ou não, a matemática está no nosso dia. Nossa idade, nossa data de nascimento, o dia de hoje, o mês, né? Quantidade de pessoas na família, quantidade de pessoas que moram na mesma casa. Querendo ou não, a matemática está presente em tudo que nós vamos fazer. Não é verdade? Não tem como fugir da matemática. Só reforçando então que substantivo numeral é algo muito fácil, porque as crianças já começam a estudar lá nas séries iniciais, né? Então não tem mistério nenhum. Na verdade, é um reforço. Vocês imaginem que nós temos algumas classificações, né? Por exemplo, nós temos os cardinais, os ordinais, nós temos os multiplicativos e os fracionários. Por aí já dá para ver o tanto que se as classificações são poucas, já fica um pouco mais fácil também, né? Conforme já foi falado, os números eles estão em tudo que nós vamos fazer, numa receita, no mapa, numa compra, não tem como fugir dos números, né? Então, eles são sempre presentes em nossa vida, então por isso que não será uma coisa assim complicada. Ressaltando que números cardinais, eles indicam uma quantidade, né? Eles indicam a quantidade exata de alguma coisa, né? De seres, né? De qualquer coisa assim. Por exemplo, 1, 2, 3, 10, 20, 500, 1000, milhões, né? Então, é quantidade. Quanto aos ordinais, olha só, ordinais, lembre-se de O, que começa com O, ordem, né? A ordem. Então, eles indicam a posição. Lembra-se quando eu falei do concurso que eu participei, em primeiro lugar, eu ganhei em primeiro lugar? Se eu tivesse ganhado em quinto, se eu tivesse ganhado em décimo, né? A classificação, quando a pessoa participa de um concurso aí, vamos supor, da prefeitura, do banco, não sei o quê, a pessoa passa em 20º lugar, 50º lugar, seja lá. É uma ordem, não é verdade? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, blá, 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 e assim a sequência. Os números multiplicativos, lembra o quê? Lembra multiplicação. O nome já está falando, multiplicação. Quando vocês forem pensar aí, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e por aí vai, né? Então, ou aquilo que a maioria das pessoas tem o costume de dizer continha de vezes, vamos dizer assim, né? Popularmente, continha de vezes. Multiplicação. Fulano vezes, tanto vezes 5, tanto vezes 10, vezes 15, vezes 500. Então, está multiplicando, o nome já está falando. Fracionários, fração, né? É o oposto da multiplicação, vai fracionando, é como se fosse diminuindo. Lembra-se da pizza, né? Normalmente a pessoa compra uma pizza aí, 6
partes, 8 partes. Então, a pizza, normalmente, ela até já vem fracionada. Tem dificuldade em entender? Lembra-se da pizza, tá? Então, indicam parte de um todo. Ou seja, já é a metade? Então, já é fracionário. É o terço? Já é fracionário. É um quarto? Já é fracionário, né? É como, vamos dizer assim, simbolicamente dizendo, a continha de divisão, né? Como muitos falam, continha de divisão. É só se lembrar disso aí. Olha o tanto que é fácil. Ressaltando que também nós podemos ter as palavras conhecidas como dezena, centena, cento, milhar, milhão, dupla, ambos. Isso também faz parte, né, do nosso substantivo, tá? Então, como que vai ser? Então, essas palavras, lembrando também dúzia, milheiro, eles são o quê? Eles são considerados numerais também, tá certo? Algumas pessoas pensam que numerais não entra, essa parte aqui não entra em numerais, mas entra. Por quê? Porque eles se referem a um número exato, tá? De um conjunto. Até aqui tá fácil? Eu acredito que sim, né? Então, pessoal, para reforçar aqui o que eu estou querendo passar para vocês, é o seguinte, em relação à escrita, né, escrever por cento. Zero, vamos supor que eu coloque o número zero. Vocês escreverão zero. Escrever por cento é dessa forma, tá? Por cento não, desculpa, é por extenso. Ressaltando que nesse caso aqui, vocês façam o possível para começar com letra minúscula. Vamos supor, começar com letra maiúscula e fazer a sequência. Porque tem alguns alunos que começam com a letra maiúscula, depois esquecem, né? E aqui tá com letra minúscula, mas vamos colocar aqui 0, 2. Olha, 2, né? Até aqui praticamente ninguém erra. Agora, 50. Tem aluno que escreve 50 com S, tá? Não pode fazer isso, lembra de 5. 5, número 5, então 50, tá certo? Olha, 50. Aqui tá saindo em letra minúscula, mas vocês não se preocupem, não é porque eu vou, para adiantar o nosso serviço aqui, tá? Mas na hora da escrita aqui é porque tá no computador. Pessoal, 100, 100 com C, tá? Não escrevam 100 com S. Aí alguns alunos perguntam qual que é certo, é 100 com S ou é 100 com C? Depende, né? 100 com S quer dizer nada, né? Ou pouco, nenhum. Se nós olharmos aqui no sinônimo, vamos ver se aparece. Não apareceu. Não apareceu aqui, ó. Às vezes aparece aqui, ó. Mas esse 100 com S quer dizer nada. É como se quisesse dizer assim, ó. Zero, nada, tá? E o 100 com C é referente ao número 100. Vamos ver se aparece aqui. Não apareceu. Eu só tô mostrando aqui porque às vezes aparece. Então, representa o 100 numeral, tá? Então, se eu pedir para vocês escreverem por extenso, se vocês escreverem 100 com S, então, infelizmente, a resposta de vocês estará incorreta, tá ok? Vamos supor 120, vocês vão escrever 120, 120, tá? Por favor, não coloquem I no final de 20. Eu pego em algumas provas, algumas coisas aí, alguns alunos terminam o 20 com I, tá? E 200. Como que se escreve 200? Olha, é com Z, tá, gente? Não é S, não é C, não. Z, 200. E já vou ressaltando, vou aumentar aqui Então, deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar melhor para vocês. Turma, N no meio da palavra apenas antes de T não. De outras consoantes, independente de B ou P. Antes de P ou B é M, tá? Por exemplo, vou aproveitar aqui campo. Campo, M antes de P ou B, tá? Mas no caso aqui, 200, aqui será um N, gente, por favor, tá? Não vamos esquecer isso, não. 300, a mesma coisa, olha, com Z, tá? 300, N, é com N, tá? Não é aqui, esse Z é Z mesmo, não é C, não é dois S, tá?
E 400? 4, sempre lembrando, 400. Agora, gente, já não é Z, tá? Porque o nome não é 400, é 400, tá certo? Porque tem alguns alunos aí que estão se embaraçando com isso aqui. Eu devia ter colocado 600, coloquei 600. Como se escreve, gente? 600, tá ok? 6, tá? Lembra-se que normalmente o início vai ser parecido com aqueles números iniciais. E também 600 não é assim, ó, separados não, tá? É junto, é uma única palavra. Agora, 1000, é aceitável vocês escreverem 1000 ou vocês escreverem só 1000. É aceitável. O que vocês não podem fazer é escrever 1000 com U. Se vocês escreverem 1000 com U, aí estará incorreto, tá? Falando aqui do 1000, só por um efeito de curiosidade, quando se vai preencher um cheque, algumas pessoas vão fazer cheque de 1000, colocam um H, tá? Isso aqui, se vocês virem, tia, eu vi um negócio, eu acho que tá errado. Não, não está errado, tá certo? Mas não sendo no cheque, é começando com U mesmo, 1000. 2000, olha, 2000, certo? Não vão colocar U, aí não é L. Então, 1000, aqui, 1000, 1.000.000, né? Só quero ressaltar isso aqui, 1.000.000, certo? Não façam, porque vocês escreveram 1.000.000, vocês fazerem isso aqui, ó, 2.000.000. Não existe 2.000.000 na nossa língua portuguesa, pessoal. Por favor, 2, o quê? Ó, milhões, tá? Não escrevam 2.000, não. Porque isso é inaceitável para aluno na série de vocês, tá ok? Agora, esse número 50. Olha, quinquagésimo. Alguns computadores ainda leem o trema. Eu já falei para vocês que na nossa língua portuguesa não existe trema. Mas eu escolhi esse número aqui, não foi só por causa disso, não. Eu vou abrir aqui o Paint para fazer uma ressaltação aqui para vocês. Vocês vão, turma, deixa eu fazer aumentar a letra aqui, a borracha. Quinquênio. Não vai ficar bem feitinho não, mas é para vocês terem só uma ideia, tá? O que é da barriguinha fechada, tá? Vocês vão fazer, ó, U-I-N, quinquênio não, desculpa, quinquagésimo, eu ia falando quinquênio, estão vendo? Agora, G, vamos supor, agora é a letra G, eu escolhi esse nome aqui de propósito. Ó, abre a barriguinha do G, gente, por favor. O que? Olha, 2 Qs, barriguinha fechada. Pontinho no I, né? Quagésimo. Olha, o acentinho agudo no E, tá? Senão vai ficar quinquagésimo. Quinquagésimo. E aqui não é S. Desculpa, aqui não é Z aqui e nem 2 S's. Tem aluno que tá enfeitando aí com 2 S's, né? Acentinho no I, Lembram-se que já foi falar para vocês cortarem o O? Tem aluno que está terminando o O e o A sem puxar a perninha do A e sem cortar o O. Isso é uma coisa que não pode acontecer, tá? Porque tem aluno que tá fazendo assim, ó, por exemplo, quinquagésimo, aí para aqui, não corta o O, tá? Aí, dependendo da palavra, nós não vamos saber se o final é A, se o final é O, tá? Então, é A, ó, puxa a perninha do A. Não é A, é um O, então, corta o O ao meio, não tem um dó, tá? Não podia deixar de passar essa ressalva para vocês. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo claro, tá? Agora, continuando, algarismo ou numeral. Você sabe a diferença? Primeiramente, os dois não são a mesma coisa, tá? Tem gente que pensa que os dois são a mesma coisa, mas não são. Por quê? É comum numerais muito extensos serem substituídos. Mas como? Eles normalmente são substituídos na escrita por algarismos, no fim
de quê? De facilitar, né? Tomar menos espaço. Por exemplo, normalmente, aqui no Brasil, né, nós empregamos os algarismos de 1 a 0, não é? Vocês já devem ter percebido. Para escrever os números, lógico. Eles são chamados de algarismos arábicos. Vocês se lembram disso? Ter estudado nas séries iniciais, nós falamos algarismos arábicos. Só uma curiosidade, por que são chamados algarismos arábicos? Normalmente ninguém nem fala assim, fala números arábicos, só fala números, né? Normalmente fala-se assim. Porque eles foram criados pelos árabes, né? Números foram levados, divulgados lá no Ocidente, tá certo? Esses algarismos arábicos são os mais comuns aqui no Brasil, que nós usamos todo dia, toda hora. Mas existem também os algarismos romanos. Vocês se lembram disso? Os algarismos romanos, eles são menos usados. Eles têm a hora certa de ser usada, né? Normalmente eles são usados em documentos, né? Ou para falar sobre séculos, né? Quando vai se fazer um decreto, o prefeito, o presidente, tem a tendência, né, lá naquele documento de usar os algarismos romanos. Quando é documentos jurídicos também se usa. Quando lá no livro de história, vocês devem ver muito, né? Livros de história, livros de geografia, usa-se algarismos romanos, né? Não pode usar aleatoriamente, não. Tem a hora certa de usar, vocês já devem ter percebido, tá certo? Então, esse é um dos conteúdos muito, muito fácil, né? Agora, eu só sugiro vocês tomarem a iniciativa de vocês estudarem os números múltiplos, né? Assim, o fracionário, como que se fala e principalmente como que se escreve, né? Se escrever por extenso faz muito, muito parte do nosso conteúdo. Por exemplo, o aluno, quando chega lá em certos números, por exemplo, certas formas de escrever, o aluno tem muita dificuldade. Ele sabe que aquela é a forma correta, mas na hora de escrever, por exemplo, quinquênio, vai escrever sem o circunflexo. Ou o acento agudo, né? Tem algumas palavras, por exemplo, 20º, 30º, né? Palavras que serão usadas com acento agudo. 20º, 30º, um S, porque um S entre uma vogal e outra vogal tem som de Z. Não coloquem 2 S's, 30º, ou ficar 30º, 20º, tá? Então, vamos prestar bastante atenção na escrita, porque a escrita, por extenso, faz parte do nosso conteúdo do substantivo numeral. Tudo bem? Fora isso, tudo tranquilo, tudo moleza, eu tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade.